Saudações a todos, nossos votos de muita paz. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma terça-feira em que vamos buscar o tema A Evolução do Espírito à Luz do Consolador. Começando então com algumas questões do Livro dos Espíritos, justamente no livro terceiro, no capítulo 12, em que Kardec desenvolveu o tema perfeição moral, dirigindo perguntas aos espíritos, e ele pergunta na questão 909, o tema seria as paixões, das paixões. E na 909 ele pergunta, o homem sempre poderia vencer as suas más tendências pelos seus próprios esforços? Sim, e às vezes com pouco esforço. O que lhe falta é a vontade. Ah, como são poucos os que se esforçam. Então a resposta é muito clara e categórica, né? Poderíamos vencer sim as nossas más paixões, os nossos arrastamentos, mas o que nos falta? Vontade, né? Vontade. Em seguida, Kardec pergunta: o homem pode encontrar nos espíritos uma ajuda eficaz para superar as paixões? Então, o que ele quis dizer? Nós não sabemos que Deus, Jesus, a quem ele enviou a nós como nosso mestre, Então, nós temos Jesus como nosso guia e modelo, como nosso mestre, como o pastor das ovelhas, como o nosso farol que nos ilumina nessa caminhada para chegar a Deus, ou, na verdade, para retornar a Deus, porque simbolicamente de suas mãos saímos, Mas Jesus tem os seus auxiliares, aqueles espíritos que o auxiliam, e uma das tarefas de muitos deles é nos proteger. Então, todos nós temos o espírito protetor, que é o anjo guardião, temos espíritos protetores da família, enfim, há uma equipe de espíritos amorosos, muitos deles até pelo desenvolvimento de laços afetivos, eles caminharam, se tornaram espíritos do bem, e nós aqui ainda nessas condições, mas eles se voltam a cada um de nós ali por essas ligações e nos estendem as mãos. Então, por isso que Kardec pergunta, o homem pode encontrar nos espíritos, que seria nos espíritos protetores, uma ajuda eficaz para superar essas dificuldades, essas paixões? Se orar a Deus e ao seu bom gênio, entendamos bom gênio como o espírito guardião, Se orar a Deus e ao seu bom gênio com sinceridade, os bons espíritos virão certamente em seu auxílio, porque esta é a sua missão. E na questão seguinte, não existem paixões de tal maneira vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para superar? Então, será que não há situações em que realmente não se haveria condições de vencer? Há muitas pessoas que dizem, responderam os espíritos a Allan Kardec, há muitas pessoas que dizem, eu quero, mas a vontade está apenas nos lábios. Elas querem, mas estão muito satisfeitas de que não podem superar suas paixões e que o seu espírito nelas se compraz, por consequência, de sua própria inferioridade. Aquele que procura reprimi-las compreende a sua natureza espiritual. Vencê-las é para ele um triunfo do espírito sobre a matéria. Então, quem busca vencer as paixões não é aquele ainda com a visão obtusa,
a visão ainda presa à matéria, porque ele vai abrir mão de sensações, né? De certos comportamentos que geram muito prazer, muita satisfação. Por quê? Se o seu olhar é apenas aqui na horizontal, ele ainda não consegue alcançar essa verticalização, esse lado espiritual que cada um de nós representa. Então, por isso que ele fala aqui, aquele que eles respondem, aquele que procura reprimi-las compreende a sua natureza espiritual. Então, quem não compreende se entrega ao vício. Por quê? Qual é o motivo? Por qual razão? Né? Ele teria ali que se empenhar. Às vezes, os vícios começam a alcançar e alcançam comumente, né, o organismo físico. Então, muitos até cuidando do organismo físico acabam se afastando de determinados vícios, né? Mas a melhor forma para que até não se incida em vícios ou se lute com mais fibra contra os que já trazemos, é entender esse nosso lado espiritual. Né? É compreender que não somos apenas matéria e tudo aquilo que experienciamos na matéria fará parte da nossa personalidade, do nosso eu, que compõe o nosso ser integral. Né? Em seguida, ele pergunta: qual o meio mais eficaz de se combater a predominância da natureza corpórea? Praticar a abnegação. Porque todas as vezes que nós praticamos a abnegação, ou seja, estamos nos doando a alguém, com paciência, com tolerância, com compreensão, com outras tantas formas de nos dar, nos doar, tudo isso exige abnegação. E esse exercício nos leva a combater essa natureza corpórea, né? Porque passamos a viver mais ali na satisfação dos sentimentos, né? Então, com isso, vamos crescendo espiritualmente. E vendo, então, essas questões, continuando dentro desta temática da evolução do espírito, do quanto ele tem que se empenhar para vencer as suas próprias inferioridades, vencendo as suas viciações, porque a viciação, a grande dificuldade da viciação, ela é um vício, portanto, ela nos absorve. E como ela nos absorve, nós acabamos fechando as portas para tantas outras coisas que nos dignificariam, porque queremos nos rastejar, fossilar como animais, naquele vício que gera para nós um grande prazer. Então, seguido muitas vezes de dor, de culpa, né? Mas na busca da satisfação sente-se o prazer. Então, é preciso que se tire, né? Tire ali a nossa, se fôssemos animais, nosso focinho da terra, né? Porque muitas vezes agimos como animais na satisfação dos vícios. É o nosso lado animal. Então, é preciso que paremos de nos rastejar para desejarmos alçar voos mais altos. E para isso já sabemos que o caminho já nos foi definido e ele já nos asseverou: eu sou o vosso mestre. Então é nos voltarmos a Jesus. Atualmente, fala-se com muita naturalidade e satisfação: eu aceito Jesus, eu aceitei Jesus, está tudo bem na minha vida, porque agora eu sou uma nova pessoa, porque eu aceitei Jesus, porque eu acredito, na verdade eu acredito em Jesus. E o Haroldo Dutra, no livro O Evangelho de João,
que ele vai fazendo interpretações sobre as passagens de João, ele nos leva a ponderar sobre essas colocações, né, que têm sido bastante frequentes, e o quanto elas são infantis e imaturas. Por quê? Aceitar alguém, né? Eu aceito Jesus, eu acredito em Jesus. Nós acreditamos até em falseadores, nós acreditamos no embusteiro, nós acreditamos no manipulador, não é? Então, acreditar está longe de ser o suficiente. É preciso que, em relação a Jesus, se desenvolva um vínculo em bases de confiança. Então, o que nós temos que desenvolver é confiança. E ele nos coloca aqui em determinado momento. Acreditar é algo fácil por vezes. Acreditamos até em pessoas que estão nos dando golpe, ou em pessoas que não merecem confiança. Confiança implica um relacionamento próximo, de cumplicidade, de parceria, em que cada um faz a sua parte, enquanto compartilha ambas as partes em torno de um objetivo comum. Então, retomando o significado do vocábulo, é muito mais complexo do que simplesmente o ato de crer. Confiar é andar com, é caminhar junto. Por isso, o próprio Cristo define no seu Evangelho: aquele que quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. Confiar consiste em uma jornada, uma caminhada ao lado de. Porém, ele é o guia. Então, é ao lado, mas não em condições iguais, né? Jesus é o guia, é caminhar ao lado, mas tendo junto, né? Mas tendo Jesus como o nosso guia. Como alguém pode lhe conduzir se você não está caminhando junto com essa pessoa? Então, de que adianta falarmos? Eu sou cristã, eu acredito em Jesus, eu tenho certeza de que ele existiu naquele determinado tempo aqui entre nós, eu creio nos seus ensinamentos, mas e aí? O que ele significa para nós? Durante o nosso dia, se ele é o nosso guia e modelo, evidentemente que os nossos pensamentos, diante de tantas situações durante o nosso dia em que temos que tomar decisões, e às vezes até das mais complexas, ele está presente, nós o buscamos, né, para que flua dele em nós as inspirações. Então, o que significa realmente acreditar, ser cristão? Nós estamos desenvolvendo essa intimidade com Jesus? Então, primeiramente, continua Haroldo, é preciso acolher a proposta de Jesus. E acolhimento é abrir espaço, é criar na alma, nos meus sentimentos, nos meus raciocínios, um lugar para aquela proposta. Acolher um plano, uma ideia, significa abrir espaço dentro de si, de modo que aquela ideia possa morar dentro da pessoa. Acolher Jesus, acolher o Evangelho, representa conceder espaço em meio aos meus sentimentos, às minhas crenças, meus valores, dando oportunidade ao Evangelho de habitar dentro de mim. Isto é, acolher. Então, isto é acolher, não simplesmente essa repetição, acredito. É como hospedar uma pessoa em sua casa. Essa colocação é brilhante. É como hospedar
uma pessoa em sua casa que participa de sua intimidade, de sua rotina familiar. O que é acomodar alguém por uns dias, né? Acomodar alguém na sua casa. Você não tem todo aquele empenho para acolher? Então é isso que nós temos que fazer com Jesus, para que ele possa estar sempre em nós. O primeiro passo, então, é acolher. Abrir a minha casa mental, abrir a minha casa íntima, de modo que esse hóspede celeste possa adentrar, porque ele não arromba a porta. O Cristo não violenta qualquer consciência, não faz imposições, somos nós que fazemos. Ou crê ou morre. É um aforismo de origem humana, visto que o Cristo adentra sua casa mental, sua casa íntima, somente se você abrir a porta e convidar. Isso é acolher, isso é hospedar. Mas todos os que receberam, deu-lhes, aos que creem no seu nome, o poder de se tornarem filhos de Deus? Deu-lhes o poder, é uma força, é o maior poder do universo, sem qualquer exagero. Todavia, a obtenção desse poder está sob duas condições. A primeira é o acolhimento de Jesus em nossa casa mental íntima. É uma adesão, um ato de cumplicidade moral e espiritual. E no exercício do livre-arbítrio, estamos decidindo abrir a porta para o Cristo, para que ele entre, pois fomos nós que decidimos abri-la. Então vocês percebem que o cristianismo, as lições que Jesus veio nos trazer, que não é uma religião, Jesus não trouxe nenhuma religião, a religião é humana. A moral que Jesus veio nos trazer, os ensinamentos, verbalizando o pensamento de Deus para nós, porque ficaram escritos os seus ensinamentos, nos traz essa liberdade. Conhecei a verdade e ela vos libertará. Então, não é um conhecimento que nos será despejado para que passemos a ter um comportamento dentro das regras estabelecidas como ideais. Isso não é crescimento. Isso, quando o dique arrebentar, vai causar muito estrago. É preciso que, pelo uso da liberdade, pelo uso do livre-arbítrio, deixemos Jesus fazer morada em nós, não porque alguém nos disse, mas porque nós, pela nossa vontade, abrimos a porta. É isso que ele está dizendo. Fomos nós que decidimos abri-la, não ele que forçou a entrada. Então é claro que aquelas pessoas que nos aconselham, é claro que tudo isso que nós estamos vendo é um convite, né? É uma voz que nos fala através dos livros, né? Desses que nos deixaram esses ensinamentos, desses que estudam os ensinamentos de Jesus, é uma voz que nos fala. Mas, né? Mas é um convite para um despertar, mas o despertar ou não, abrir a porta da nossa casa mental, da nossa casa íntima ou não, depende de cada um de nós, né? Então, buscando também no livro Jesus em Nós, um belíssimo livro psicografado pelo Divaldo Franco, em que é feita uma coletânea de mensagens psicografadas por Divaldo, mas mensagens específicas do Dr. Bezerra de Menezes, e foram colocadas neste livro Jesus e Nós. Então, pegando aqui
para compor essa nossa reflexão, num determinado momento, o Dr. Bezerra nos diz: ontem falamos de Jesus e sobre Jesus diante dos céus estrelados, mas logo de imediato descemos às praias do prazer para gozar, para extorquir e para perseguir aqueles a quem submetíamos como o estridor da guerra com as armas da destruição. Ontem, durante a noite medieval, impusemos a mensagem do Evangelho de uma forma apaixonada e cega, para que o nosso ego dominador, em um sentido degenerativo, vencesse as almas tíbias, as almas mais frágeis, mais fracas. Não hoje, diz ele, hoje mudou a paisagem. Jesus, a quem amamos, desceu da cruz. Então não é mais o Cristo crucificado como aprendemos lá na infância. Jesus, a quem amamos, desceu da cruz, veio às ruas, adentrou-se em nosso lar, age pelas nossas mãos, fala pela nossa voz, move-se em nossos passos. Ele segue conosco pelas ruas, recolhendo os que foram vítimas da ventania, para que lhes ofereçamos agasalho. Hoje, descrucificado, o Mestre, ele toma conta da nossa realidade interior, porque a doutrina espírita veio justamente descrucificar o Mestre, né? Não mais o Mestre de mãos abertas na cruz, mas o Mestre de mãos estendidas, né? De mãos estendidas, secando lágrimas, curando as dores, curando as angústias, tal qual ele fez enquanto encarnado. Então, hoje descrucificado, o Mestre, ele toma conta da nossa realidade interior, do nosso ser, e produz o milagre da transformação destes dias, prenúncio de uma nova era, porque o tema dessa mensagem é: vivemos uma hora de muitos desafios, né? Então, o Dr. Bezerra está colocando essa transformação dos nossos dias, prenúncio de uma nova era. Não nos excusemos, não procuremos mecanismos de autojustificação para fugirmos ao nosso dever. Não nos deixemos engolfar pelas ilusões que encantam e passam. Permitamos que o Mestre, tomando conta de nossas vidas, proporcione-nos o avanço. Ele, que é integérrimo, tornando-nos íntegros e ligados ao divino pensamento. Espíritas, erguei-vos da postura de vítima e compreendei que estais na terra por misericórdia do amor, para reparardes, para desenvolverdes o Cristo interno, que jaz como a seiva da semente da vida, aguardando os fatores propiciatórios da germinação. Esses são dias de muita importância para a vossa realização. Não tergiverseis, não postergueis, adiando a oportunidade de serviço. Examinai a mensagem, estudai-a, incorporando-a ao vosso comportamento, e sem a presunção de ter a importância que se projeta no cenário do mundo. Sede importantes para vós mesmos, sede vitais para o vosso desenvolvimento. Hoje sabeis e não tendes mais mecanismos de desculpas. Conheceis a reencarnação e ela vos conclama a aproveitar o momento que passa. Então, nós espíritas não temos mais como nos apegar a desculpas, a muletas, dizendo: eu não sabia. Não temos, porque é uma doutrina muito clarificadora, muito esclarecedora.
Aprendestes nestes dias, equipaste-vos de recursos, valores e tesouros inalienáveis. Não os deixeis armazenados na mente ou esquecidos na memória, apagados no inconsciente. Ponde-os no coração e facultai que escorram pela vossa ação. Sempre temos pedido a Jesus para que nos socorra, para que nos ampare, para que nos ajude. Hoje, meus filhos, Jesus precisa de nós. Ele necessita do nosso contributo. Ele aguarda a nossa parcela para que o seu pensamento predomine nas mentes e modifique as estruturas da sociedade. Ide, saí daqui, o levando convosco, e diante dos desafios, amai. Não aceiteis a injúria, não aceiteis a agressão, sem serdes superiores. Tornai-vos indenes à pedrada, ao contágio dos fatores que perturbam a criatura humana, e amai. Hoje, sabeis, repetindo então, ao contágio dos fatores que perturbam a criatura humana, e amai. Hoje, sabeis, a nossa proposta tem o sabor dos nossos amigos espirituais e a trazemos para que mediteis na vossa responsabilidade. O que o Dr. Bezerra está falando nesse momento em que ele está transmitindo essa comunicação ali através do Divaldo. Ele está falando que essa mensagem, essa proposta, traz o sabor dos amigos espirituais. O que ele quis dizer? Que não era um pensamento dele, estava casado, conjugado, mesclado com o pensamento, todos estavam dizendo isso ao mesmo tempo, né? Então, e trazemos para que mediteis na vossa responsabilidade de quem conhece o caminho e deve segui-lo, sem margem para as veredas nem os desvios. E em qualquer circunstância, quando tiverdes dificuldade para discernir ante o apelo da consciência, estabelecei como bandeira de comportamento não fazer a outrem o que não desejardes que outrem vos faça. Aí estareis psicologicamente maduros de consciência adquirida. Que nos abençoe, meus filhos, a todos o Senhor Jesus. Que nos abençoe nosso Pai. São os votos dos espíritos espíritas neste momento, através do servidor humílimo e paternal Bezerra. Quanto aprendizado para as nossas reflexões. Que todo esse aprendizado possa se transformar como uma ponte que nos leva a ares mais rarefeitos, a vibrarmos num padrão vibratório mais rarefeito, que simbolize para nós essas oportunidades. Como a escada de Jacó, vamos caminhar sem olhar para trás, apenas para o aprendizado, mas focando o alvo, focando aquilo que verdadeiramente nos importa nesse processo de crescimento, que é justamente o exercício do amor. E amar se consegue exercitando o amor. Que fiquemos em paz.